até em propagandas impressas, em revistas, o Atari do inimigo, né? Leve o inimigo para casa, o inimigo que faz amigos. Não, mas é engraçado, o visual ali, o pessoalzinho jogando, aquela empolgação, e era isso mesmo, né? Isso que é engraçado. Eu lembro do meu pai jogando comigo, minha mãe jogando. Minha família jogando, hoje a gente não tem mais isso. E, bom, pelo menos é difícil você ver o pai. Meu pai e minha mãe, agora ela vê, ela fica tontura, ela fica que não joga o jogo. Mas ela sente saudade, ela fala, pô, eu gostava do River Raid, gostava de tal jogo, era bem legal isso. E hoje eu pego os joguinhos até mostrar ela, mas ela também não tem interesse. Não consigo chamar ela pra jogar. Mas é muito interessante, é muito legal mostrar essa imagem pra gente ver, tem mais, né? Hein, pros próximos programas aí tem mais propaganda. Oh, legal. Cris, como tá o... Pensamento no teaser como tá o espectador. Isso foi um teaser. Mas nessa época, em 83, quando o Atari saiu aqui no Brasil, já tinha... No mercado americano, o Atari já era... Não diria velho, mas assim, já estava bem desenvolvido o mercado americano, né? Então, quando a gente estava vendo esse teaser, na verdade não existe, apesar do Atari ser o primeiro videogame oficialmente lançado no Brasil, foi o primeiro, não foi? Ou teve alguma coisa antes? Não teve o Odyssey, né? Mas ele foi junto, 83 também. Sim. Foi muito próximo. Apesar disso, o mercado de videogame nos Estados Unidos, né, começou em 72. O videogame começou em 72 com justamente o Odyssey. Então, quando a gente estava vendo essa propaganda da Atari, os caras já estavam jogando outras coisas, né? Quando o produto já estava sendo lançado aqui, os caras já estavam no Odyssey 2. O Atari lá fora ele foi lançado em 77. Você veja que aqui chegou com quase 7 anos de atraso. Né? O Brasil sempre um pouco mais para trás. Um pouco, naquela época bem mais para trás, né? Hoje sai o PlayStation 3 depois de quê? 2 semanas daqui. E uma coisa interessante que o Atari, quando ele foi lançado, nós falamos no programa que nós participamos que o Atari ele foi criado pelo Nolan Bushnell, que foi aquele engenheiro que tinha aquela visão comercial. Então no lançamento do Atari aconteceu uma coisa interessante. Após aquela febre de telejogos, o Bushnell, ele que é visionário, queria criar uma coisa melhor. Aí ele contratou uma equipe de engenheiros de fora para projetarem o novo videogame da próxima geração que seria, né? E aí o que aconteceu foi que uma empresa, enquanto eles estavam desenvolvendo o que seria o Atari, teve uma outra empresa chamada Fairchild que lançou um videogame na frente, que era o VES, o Video Entertainment System. Eles lançaram na frente esse videogame e foi o primeiro videogame da história operado com cartuchos. Então. Aí o Bushnell ficou desesperado. Falou, poxa, mas... Os caras roubaram um super projeto aqui. Os caras lançaram uma coisa na frente. Eu vou falar depois o motivo por que ele ficou desesperado. Então, aí falou, o que nós vamos Isso foi fazer? Teaser, né? Já tá, a produção do Atari tá adiantada, né? Ele já tava, sei lá, 60%, 70% pronto, mas ainda tinha mais coisas para fazer. Aí o Bushnell pensou, poxa, será que alguém vai entrar nessa onda de lançar coisas antes da gente? Quando nós formos lançar o Atari vai ser mais um aparelho? Aí o que acontece? O Bushnell pensou assim, eu preciso de uma parceria, preciso de alguma coisa que acelere isso. Aí ele teve a ideia, pensou por que não talvez vender, passar isso para quem tem um poder até de distribuir melhor pelos Estados Unidos, tem um poder de distribuição maior e pudesse finalizar rápido o Atari. Aí que ele foi batendo de porta em porta e a Warner Communications, gigantesca, no conglomerado da Warner, demonstrou interesse na compra do Atari e foi combinado então que o Bushnell combinou com eles, que ele venderia então a Atari para a Warner desde que eles apressassem o lançamento do Atari, que na época do projeto era batizado de Stella, que lançassem o Stella rapidamente. Aí ele vendeu a Atari para a Warner por algo entre 28 e 30 milhões de dólares, vendeu, a Warner contratou um engenheiro, Jay Miner, que é um engenheiro conhecidíssimo por ter criado o computador Amiga, que foi muito famoso também. Aí esse engenheiro apressou a produção do chip de vídeo, de som do Atari, que era o TIA, né? Ele miniaturizou esse circuito, criou o chip, lançaram o videogame
E só que aí o Atari 2600 foi lançado pelo selo pela Warner e não pela Atari normal, né? Isso é interessante que muita gente não sabe. É uma história interessante, eu pelo menos não sabia, achei muito legal. Vou chamar a Cris aqui. Cris, tem alguma coisa aí no chat pra gente? Fala, pessoal que tá aí, agradece todo mundo. O pessoal achou aí do comercial. O do Chile falou, olá, Olá, meu Saludos! Vamos fazer aqui, perguntaram o Ricardo Mansur, havia perguntado sobre a data de lançamento do Atari, mas já foi respondida, tá? Foi agosto, setembro de 83 aqui no E qual Brasil. empresa que lançou? Também. Foi a Polivox que lançou no Brasil, mas hoje ela é conhecida como... É da Gradiente. Na época, o que acontece? A Polivox e a Gradiente, na verdade, eram as concorrentes na parte de som doméstico, né? Então, eles tinham muitos equipamentos voltados mais para a parte de som e eram concorrentes entre si. Só que chegou um determinado momento que a Gradiente acabou comprando a Polivox. Então, virou uma empresa só, na verdade, né? Hoje já nem... O nome Polivox já foi extinto totalmente. Extinto, né? Essa história que o Marcos estava falando do que aconteceu nos Estados Unidos, ele tinha falado que o Bush não se preocupou muito quando lançou um videogame na frente. Saiu uma coisa antes. O Bush ele tinha uma visão de mercado, tinha uma visão de negócio muito, muito aguçada. Então, a gente sempre se lembra do que é primeiro. Do que é primeiro a gente sempre se lembra. Quem foi a primeira pessoa que construiu um avião e voou? Todo mundo se lembra do nome, certo? Pelo menos os irmãos lá nos Estados Unidos são os irmãos Wright. Questão, Mas você se lembra do primeiro? O primeiro americano, o primeiro brasileiro. E o segundo? Pois é. Não Sei lá quem foi o segundo. Não faça mais puta da ideia. Então, ele preocupado com isso, olha, não vai dar. Alguém lançou esse conceito de trocar o cartucho primeiro. Então eu vou ter que pensar em fazer alguma outra coisa, ganhar do meu concorrente de alguma outra forma. Foi aí que ele procurou a Warner, né? Porque ele sabia que com uma empresa grande por trás, ele ia ter distribuição do aparelho. Então pode até ser que aquele lá fosse o primeiro, todo mundo ia procurar ele. Mas o meu vai ter em todo lugar. E aí foi o que aconteceu. E é uma coisa que eu também não sabia, que qual que é o outro primeiro, que você falou que foi o primeiro mesmo? Qual que é o nome? Primeiro ele foi batizado de VES, que seria Video Entertainment System, né, a empresa Fairchild. Depois que o Atari foi lançado como VCS, Video Computer System, aí eles rebatizaram o VES como Channel F, né, canal F. Aliás, tem até escrito aqui na frente do aparelhinho, não tem escrito o Video Computer System. Eu lembro da Atari tem o escrito pequenininho. Inclusive tá na mesa aí, né? Ele tá na mesa, a gente vai mostrar depois melhor, eu tô até aqui com um que eu jogava pra caramba, Mega Mania, tá aqui, não tem nem o que falar, parece até o Elton John na capa, vocês já repararam isso? Elton John. Quando eu era moleque eu falava que era o Elton John que tava na capa. Roqueiro desde pequeno. Cris, o chat aí, como tá, Cris, o pessoal? A amiga Fix fez um comentário aqui, ela falou que a Warner entrou pra ferrar com a Atari, que demitiu os programadores e acabou não dando certo. E os programadores formaram a Activision e detonaram com a Warner. Ela pediu pra explicarem por que a Warner tomou essa decisão. Temos uma pessoa aí que manja bastante A também amiga Fix aqui, que manja fala pra falar de onde que ela é, explicar depois um pouquinho melhor. Fala de onde você é e vamos comentar um pouco mais sobre a Warner aqui agora. Então, o que acontece é que, na verdade, o sucesso mesmo do Atari foi devido aos programadores que realmente, literalmente, tiravam leite de pedra, né? Se for pensar, fazer jogos com 4K bytes, 8K bytes. Hoje é negócio limitado praticamente, né? 8 GB pra fazer. Sobra, né? Tem 50 GB agora no Blu-ray. 50 GB. Nós falamos no programa que nós participamos que era aquela zona na Atari, vocês lembram? Não tinha horário para entrar, a pessoa ia lá de bermuda. Quando a Atari foi vendida para a Warner, o pessoal da Warner não gostou muito dessa ideia, entendeu? Começaram a cortar asinha aos pouquinhos, tinha outra filosofia. Além disso, uma coisa que começou a incomodar os programadores é que vendiam, por exemplo, sei lá, um Space Invaders, um jogo famoso por
sei lá, 1 milhão de cópias, faturavam horrores em cima do produto que o programador fazia, e o programador mesmo ganhava muito pouco. Como se diz hoje é o mercado de CD, o artista reclama muito também, né, que vende milhões de CD. Acho que dá pra comparar dessa forma, mais ou menos né? Isso, né? Não é nem ganhar só pouco, né? Eles não eram creditados. Porque foi o preço, na verdade, foi o preço que o Bushnell pagou, né, na verdade, por ter vendido para uma empresa, um conglomerado, como a Warner, por exemplo. Né? Exato. Na verdade, essas coisas aconteceram quando ele saiu da Warner, ele saiu da Atari, né? Ele ficou algum tempo, e até aí, nesse tempo que ele ficou, o videogame era super reconhecido, tinha muitos fãs do videogame, e a própria estrutura da empresa funcionava muito bem.